Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, e estamos aqui hoje um pouco meio que na informalidade, afinal de contas, estamos em viagem, estamos transitando fora do Estado português, e em razão disto, esta informalidade toda que os senhores estão vendo aqui. Mas é muito importante entrarmos em contato com os senhores, mantermos o nosso vínculo, porque afinal de contas, podemos estar de férias, mas as coisas continuam acontecendo. E acontecendo num ritmo bastante acelerado, inclusive. E, para tanto, vamos então trazer hoje para os senhores a íntegra do que é o Decreto 9/2020, do dia 21 de novembro, que trata da regulamentação de todas as regras que foram impostas pelo Estado português no que se refere ao estado de emergência em Portugal em relação à Covid. Mas antes de entrarmos no assunto, eu queria lembrar aos amigos para que se inscrevam em nosso canal, deem um like aos nossos vídeos e marquem o sininho ali na página do YouTube. É muito importante marcar o sininho, por quê? Porque você passa a receber automaticamente todos os conteúdos produzidos pelo nosso canal. Já com relação ao like, é importante por quê? Porque ele faz com que o nosso canal suba, nas páginas de busca e desta forma nós consigamos chegar mais facilmente até as pessoas quando elas fazem a busca de algum assunto relacionado aos nossos vídeos e ao nosso canal. Então, não deixem de fazer estas duas coisas. Deem um like ao nosso vídeo e marquem aí o sininho na página do YouTube. Dito isto, nós vamos passar rapidamente a nossa introdução e em seguida retornamos ao canal com as informações a respeito deste novo documento do Estado português em razão da Covid. Olá, meus queridos seguidores do canal Portugal Legal. Então, vamos diretamente ao ponto, vamos diretamente ao assunto. Nós não vamos aqui ficar nos alongando e debatendo na íntegra o que diz o Decreto 9/2020, que foi publicado no Diário da República Portuguesa, número 227/2020, como pode ser verificado aqui, e isto foi publicado no dia 21 de 11 de 2020. Ok? Então vamos tentar passar este assunto aqui para os senhores, para ver o que nós temos aqui, neste documento. Nós temos aqui toda a parte do sumário, que é a fundamentação, que levou o Estado português a publicar, a regulamentar todas estas situações. E, no capítulo 1, já o objeto, o âmbito de aplicação. Depois, a aplicação territorial, ou seja, se aplica só a Portugal continente ou se aplica também a Portugal ilhas. Então, isto também está definido aqui neste documento. Depois, nós temos as medidas sanitárias na primeira seção, onde nós temos as informações a respeito do confinamento obrigatório, o uso de máscaras e viseiras, o controle de temperatura corporal, a realização de testes de diagnóstico da Covid, a suspensão excepcional de cessação de contratos de trabalho, os desligamentos das empresas, o que pode e o que não pode, as medidas excepcionais no domínio da saúde pública, o reforço da capacidade de rastreio, a participação das Forças Armadas nos inquéritos epidemiológicos e rastreio de contatos de doentes. Daí nós vamos para a seção 2, que já fala das medidas em matéria de circulação em via pública, e isto é muito importante. Porque aqui estão definidas as normas e as regras que são aplicáveis a este caso. A limitação à circulação entre os concelhos, que tem aqui todas as suas regras colocadas. Na seção 3 nós vamos encontrar as medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados. E aí nós vamos detalhando no artigo 12 as instalações e estabelecimentos encerrados, as disposições gerais aplicáveis a locais abertos ao público. Depois nós vamos descendo para o 14, exceções às regras da suspensão de atividades, encerramento de estabelecimentos e os horários em que isto se aplica. No 15, o horário de abertura. No 16, fala especificamente da restauração e dos seus similares.
No 17, nós estamos falando de bares e outros estabelecimentos de bebidas. No 18, venda e consumo de bebidas alcoólicas. Aqui estão também as regras que serão aplicadas. No 19, veículos particulares com lotação superior a 5 lugares, as normas estabelecidas para a circulação. No 20, se fala dos funerais. No 21, das regras aplicáveis ao Estado, ao tráfego aéreo, né, e aos aeroportos. Então, aqui continuam aquelas regras, continuam as exigências de todos aqueles que se dirigem a Portugal com relação aos testes do Covid, que deve ser feito 72 horas antes do embarque, ou, caso aqueles que tenham residência ou que sejam cidadãos europeus e não tenham este documento, né, que possa ser apresentado no embarque, então eles terão que fazer este procedimento em Portugal. E poderão passar a ser rastreados pelo Estado para cumprirem aí a quarentena. No 22, tolerância de ponto e suspensão de atividades letivas e não letivas. No 23, falamos dos serviços públicos. No 24, as medidas no âmbito das estruturas residenciais. Nós estamos falando dos lares, não é? O que para nós brasileiros é conhecido como as casas de repouso, os asilos, enfim. Isso está aqui no artigo 24. No 25, as feiras e mercados. No 26, cuidados pessoais e estética. Entramos para a seção 4, que vai tratar agora dos eventos de natureza cultural, como deverão proceder. Os museus, os monumentos, os palácios, os sítios arqueológicos e os seus similares. No 29, as atividades de contexto acadêmico. No 30, atividade física e desportiva. No 31, os estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar. No 32, os equipamentos de diversão e similares. E aí vamos ao capítulo 3, disposições especiais aplicáveis aos conselhos de risco moderado. Por quê? Porque o Estado agora criou níveis de risco para cada grupo de conselho, ou para cada conselho. Então, dependendo do risco que isto representa, que o conselho representa, ele vai se enquadrar numa ou noutra situação. Os horários de encerramento em conselhos de risco moderado, né? Os eventos em conselhos de risco moderado. Depois nós temos o capítulo 4, né? As disposições especiais aplicáveis aos conselhos de risco elevado. Aqui também, depois nós temos a descrição do que vem a ser, a proibição de circulação na via pública nos conselhos de risco elevado, o dever geral de recolhimento domiciliário em conselhos de risco elevado. Depois nós temos os horários de encerramento em conselhos de risco elevado, feiras e mercados e conselhos de risco elevado, eventos em conselhos de risco elevado, e daí nós vamos ao muito elevado e extremo, que já é uma outra categoria, que também foi criada, e vem todas as regras, a proibição de circulação na via pública aos sábados, domingos e feriados, as medidas aplicáveis a conselhos de risco muito elevado e extremo, o dever geral de recolhimento domiciliário, né, em conselhos de risco muito elevado e extremo. Nós temos ainda o 44, que fala das atividades do comércio, a retalho e de prestação de serviço ao sábado, domingo e feriados nos conselhos de risco muito elevado. Daí nós temos no capítulo 6, disposições finais, a execução a nível local, defesa nacional, administração interna, proteção civil, regulamentos e atos de execução, fiscalização, a quem compete como deve ser procedido, o dever geral de cooperação de todos, né? O dever geral de cooperação de todos, a salvaguarda de medidas, a entrada em vigor, ou seja, o presente decreto entra em vigor às 0 horas do dia 24 de novembro de 2020, né? E segue o anexo 1, então, com os conselhos, agora por grupos. Então, aqui nós temos o que é o conselho de risco moderado, mais adiante nós vamos encontrar os de risco elevado e depois nós vamos encontrar os conselhos de risco muito elevado, né, que seguem aqui, e os de risco extremo. São os casos mais graves, os conselhos onde nós temos o maior índice de contaminação por Covid. Como os senhores viram, isto é um documento extenso, é um documento que tem 26 páginas e que evidentemente não permite que nós fiquemos aqui neste vídeo tratando de esmiuçar, de detalhar cada um destes documentos, né? Cada um destes detalhes. Então, para facilitar o acesso dos senhores a isto, nós estaremos colocando no link da nossa página
né, onde os senhores podem clicar, podem acessar, e lá na nossa página vocês vão encontrar, então, a publicação na íntegra deste documento para acompanhamento, para leitura e para maiores detalhes. Seria o que nós tínhamos para hoje. Nós desejamos a todos muita sorte, muito sucesso. Cumpram o que está determinado pelo Estado para não terem problemas, né? Não estamos aqui avaliando se as medidas são corretas ou não corretas. As medidas são publicadas, portanto, são lei. Portanto, devem ser respeitadas. A nós cabe o cumprimento e a colaboração. A nossa colaboração é que talvez possa fazer diferença no sentido de evitar que mais pessoas sejam contaminadas. E é isto que é o dever do Estado quando regulamenta, e o nosso dever é fazer cumprir a regra. Dito isto, desejo a todos vocês muito boa sorte, muito sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir.